Será que finalmente agora eu vou tirar o meu ranço do TypeScript? Vamos descobrir. Bom, recentemente o Node.js anunciou o suporte nativo ao TypeScript. Então eu estou aqui com a documentação aberta na versão 22.6, né? É onde eles estão falando que eles estão habilitando aí o suporte, né? Um suporte inicial, vamos dizer assim, a execução, né, do TypeScript diretamente no Node, sem precisar fazer nenhum tipo de transpilação para JavaScript, né? Então aqui eles falam, né, como que você pode aí no caso utilizar o full support do TypeScript, né, utilizando TSX, né, que é como a maneira que nós fazemos hoje ultimamente, né, para rodar ali, né, para fazer a execução, né, do TypeScript como um todo diretamente no Node. Porém, isso aqui a gente não usa em produção, né? Geralmente a gente usa uma transpilação, né, que vai pegar esse código aí e transformar esse TypeScript em JavaScript. E aí sim a gente vai pegar esse código JavaScript e deployar ali em produção, né? Então aqui ele, né, basicamente aqui fala que a gente pode fazer isso de duas maneiras, né, utilizando aqui o TSX, direto o arquivo, ou você pode fazer isso importando o módulo, né, do TSX para dentro do Node, né, e aí você executa aqui o seu arquivo TS aqui no caso, né. Porém, eles nessa versão aqui do Node, que foi adicionada na 22.6, né, como eles dizem aqui, né, eles estão fazendo um early desenvolvement, um early adoption aqui, vamos dizer assim, né, aonde se você utilizar aqui a flag experimental strip types, isso vai fazer com que o Node ele execute aí os arquivos que tenham TypeScript nativamente, né? Porém, pelo que eu entendi aqui da documentação, isso ainda está em fase experimental, né? E ainda existe algumas coisas que não são suportadas ainda, né? Então aqui ele fala primeiramente, né, determinando aqui o tipo de módulo, né? Se a gente vai utilizar aqui o CommonJS ou o ES Modules, no caso, né? E aí ele fala aqui, né? Então, se você quiser usar o import e export, você tem que habilitar aqui, né? Colocar o type model no module aqui no seu package JSON. Outra coisa que ele fala é que para a gente usar o import e o export, a gente tem que colocar aqui as extensões no arquivo, né? Então, por exemplo, o import aqui ele tem que ser sempre né, aqui terminado com o ponto .ts, né? Que é a extensão do arquivo. E não somente o nome do arquivo, senão isso não vai funcionar, né? Outra coisa que ele fala aqui são algumas features que não são suportadas no caso, né? Então ele fala aqui que, por exemplo, os enums, né? Os experimental decorators aqui, namespace e parameter properties aqui, eles não são suportados ainda, né? A ideia, pelo menos o meu feeling, que cada vez mais com essa questão aí das atualizações do Node que vem acontecendo até relativamente rápido, esse suporte nativo do TypeScript, ele vem a cada vez mais fazer suporte ali do Node, né? Então, dentro do Node, a gente consiga executar o TypeScript nativamente, né? E aqui ele termina, né, dando um exemplo aqui de quando você está importando os types, né? Então, se você utilizar o import de types aqui sem o keyword type, ele fala que não vai funcionar, né? Então, por exemplo, para você importar algum tipo de type de algum arquivo, você tem que explicitar isso, né? Então, você tem que colocar aqui a keyword type, né? Então, basicamente, o suporte aí no caso, né? Vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada aí nesse artigo, nesse paper, né? Aqui também nós temos aí todo a issue, né? No caso aqui a task que gerou toda essa discussão aqui no GitHub. Você vai ver que é uma thread bem extensa, né? Então tem vários comentários aqui, né? Então algumas coisas aqui que o pessoal tá falando, né? Então você pode ver que é uma discussão bem extensa. Então eu vou deixar também o link aí nos comentários se você tiver interesse em dar uma olhada. Fica ali à vontade para poder olhar isso daí e tirar suas próprias conclusões, né? Bom, por que eu falo aqui um pouco, eu queria comentar um pouco agora, na verdade, sobre
o porquê do meu ranço com o TypeScript, né? Eu, particularmente, mas isso é uma opinião minha, eu acho o TypeScript uma linguagem extremamente verbosa, né? Então, às vezes, me dá a sensação de estar escrevendo um código TypeScript como se eu estivesse escrevendo Java, né? O Java, a versão mais antiga, né? Porque hoje a gente tem o Java moderno aí, a gente pode usar o Lombok, o que facilita a gente diminuir bastante a verbosidade da linguagem, né? Porém, ao utilizar o TypeScript, eu me sinto muito verboso, né? Eu me sinto escrevendo código muito verboso e muitas vezes aquilo me parece muito com C Sharp, né? O que às vezes me faz pensar por que eu estou utilizando o TypeScript no Node se eu poderia usar o C Sharp, por exemplo, com o ASP.NET Core para criar uma API, por exemplo, né? Que isso me daria uma série de benefícios, né? Sobre o Node, principalmente em termos de velocidade da linguagem, velocidade do runtime, né? Que hoje o .NET 8 ele tá mais rápido que o Node, né? Então, assim, na minha cabeça, não faz muito sentido esse uso do TypeScript, né? Mas isso, obviamente, é uma visão minha como desenvolvedor, né? É óbvio que a comunidade ela adotou o TypeScript como um padrão, então você vê isso bem difundido aí no mercado, porém é uma coisa que eu não gosto, né? Então, se eu fizer uma base de comparação, por exemplo, com o Ruby ou com Python, né, que são linguagens não tipadas, óbvio que você pode tipar, mas elas são linguagens dinamicamente tipadas, né, que é mais ou menos o que o JavaScript é. Elas são linguagens que, na minha opinião, são extremamente gostosas, né, de se trabalhar, né. Então você diminui muito a verbosidade do código, né? Então, principalmente para quem já trabalhou com Rails, com Ruby on Rails, cara, escrever Ruby é muito gostoso, né? Ela é uma linguagem muito, muito legal de se escrever, né? E quando eu utilizo o JavaScript, apesar que eu sei que o JavaScript ele tem suas particularidades, e eu sei que muita gente vai me xingar aí, deixa nos comentários aí, pode me xingar nos comentários, que ela é uma linguagem esquisita, eu me sinto mais próximo, né, de linguagens como o Ruby e como o Python, né? Então, eu gosto bastante de utilizar em projetos Node, eu gosto bastante de utilizar o JavaScript ao invés do TypeScript. Eu sei que tem toda aquela questão, né, de você tipa e você evita erro e tudo mais, mas eu acho que um código bem escrito em JavaScript e também com testes, eu acho que você consegue ter muitos benefícios, né? Então, e até diminuir essa questão da verbosidade, né? E uma coisa que eu penso também, mas aí, mais uma vez, né, uma opinião minha como desenvolvedor, no final das contas, óbvio que isso está mudando e tende a mudar com as novas versões do Node, né? Então tende a suportar aí o TypeScript nativamente. Mas para mim é meio estranho a gente escrever TypeScript e ter que transpilar para JavaScript, né? Então eu penso que por que não escrever JavaScript direto, né? Por que não nós como programadores aprendermos JavaScript de uma vez por todas, né? Aprendemos como a linguagem funciona, né? Ao invés de, né, ter uma outra linguagem aí como TypeScript, ter toda uma complexidade, né? Toda uma verbosidade, né? Ao invés de tirar um pouco a preguiça, né, de deixar a preguiça de lado e aprender JavaScript de verdade, né? É óbvio que essa é uma opinião minha, é uma opinião polêmica, eu sei disso, eu sei que muitos não vão gostar dessa opinião, mas eu tenho uma opinião bastante forte com relação ao uso de TypeScript em projetos, né? Principalmente em projetos Node. Como eu falei, né, TypeScript para mim continua sendo uma linguagem extremamente verbosa e às vezes o simples fato de você ter que tipar uma parte do código, aquilo se torna uma coisa, cara, tão complexa e tão maçante que eu acho uma linguagem chata de se trabalhar, né? Mas como eu falei, isso é só a minha opinião, né? E deixa aí nos comentários o que você acha, você pode concordar, você pode discordar.
E fica à vontade aí para colocar nos comentários e a gente bater um papo sobre isso, beleza? Bom, agora chega de falação, vamos partir aqui agora pro código, né? Então vamos fazer aqui uma demo, onde a gente vai... Na verdade aqui eu já tenho um projeto, né, criado aqui, né? Então eu criei um arquivo TS aqui, né? Criei uma variável, tipei ela aqui, né? Dei um console e eu vou rodar aqui, né? Utilizando aqui no caso como esse flag aqui do Node, né? Que é o experimental strip types, né? Passando o meu arquivo TypeScript, né? Então, se eu executar aqui, ele vai falar, ele vai dar um warning dizendo que isso aqui é experimental, né? Mas ele vai conseguir executar esse meu código aqui nativamente, né? Então, aqui no caso, eu não estou utilizando nenhuma ferramenta para fazer isso, né? Eu estou apenas utilizando aqui o Node. Então, se você ver aqui, ó, Node 22.6, no caso. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Vamos adicionar um arquivo aqui chamado de, sei lá, user.ts. Vamos fazer aqui um export type user. E vamos falar que esse user ele tem, sei lá, um e-mail, que vai ser uma string. Ele vai ter um password. Eu sempre uso esse exemplo, não sei porquê. E ele vai ter um password aqui também, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos importar. Então vamos import type user, vamos colocar aqui from.user.ts. Opa. Então só não vamos esquecer aqui de colocar a extensão .ts, senão isso aqui não vai funcionar, né? E vamos declarar aqui uma nova variável chamada user, do tipo user. E vamos falar que ele tem aqui um e-mail, sei lá, @provider.com. E vamos falar que o password dele é o super seguro. Muito bom esse password, né? Então se a gente colocar aqui mais um console.log, né, vamos só ter certeza que eu consigo printar o e-mail, né? E por esse ser um software extremamente seguro, né, vamos printar aqui também o password dele em plain text, tá? Vamos executar novamente aqui, né? Então você pode ver que, né, eu consegui aqui no caso printar na tela, então eu consegui ter declaração de um tipo aqui, né? E consegui fazer, no caso, vamos dizer assim, a execução desse arquivo TypeScript aqui diretamente no caso aqui no Node, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um arquivo aqui, vamos chamar de repository. Então vamos exportar aqui uma função, vamos exportar na verdade uma função assíncrona dizendo create user, né? Então isso aqui vai receber o user. Então, aqui eu tenho que importar o user, não posso esquecer de colocar o .ts. E aqui colocar o import type, né? E isso daqui vai me retornar um promise de void, né? Só para a gente fazer um teste aqui, tá? E aqui simplesmente eu vou dizer que, sei lá, usuário salvo com sucesso, né? Simplesmente pra gente, deixa eu dar um console.log aqui no usuário também, né? E a gente vai ter essa função. Então vamos voltar lá no nosso arquivo de index e vamos fazer o seguinte, vamos importar essa função de from repository.ts, né? E aqui a gente vai importar create user. Legal. Então aqui a gente vai dar um await create user, a gente vai passar esse usuário aqui, né? Vamos só ver se isso aqui funciona. E olha que legal, ele funciona nativamente aí no Node, né? Isso quer dizer que o meu ranço do TypeScript ainda não acabou no final das contas, mas eu acho que isso é um grande passo aí para a evolução, né, do Node, né, do runtime do Node, para suportar isso nativamente, né, sendo que a gente não precisa ficar fazendo mais esse processo de transpilação e tudo mais, né. Eu acho que no decorrer da evolução do Node, cada vez mais eu acho que isso deve ter uma adoção maior, né, o que facilita bastante para a gente aí ter o suporte dessa linguagem de forma nativa, né? Então, eu acho o Node uma plataforma, né,
plataforma não, mas né, um motor ali de desenvolvimento, né, fantástico, que permite a execução né, do caso de JavaScript fora do browser, né? E eu acho que isso, cara, é uma puta evolução aí da plataforma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aí nos comentários, né, o que você acha da inclusão dessa feature aí, né, de suporte nativo ao TypeScript no Node.js. Vamos bater esse papo. Me diz aí se você também tem esse ranço do TypeScript como eu. Eu sei que muitos vão falar que não, mas eu acho que isso faz parte. Mas vale a reflexão, tá? Sobre esses pontos que eu coloquei aqui. E eu espero que você tenha gostado. Então me deixa o like aí, me deixa nos comentários o que você achou e até a próxima. Valeu!